Girando a nossa reportagem, você, Thiago Muniz, das suas informações. Bom dia, Thiago Berraich. Bom dia a todos. O inquérito do Supremo Tribunal Federal, que investiga supostas notícias falsas contra integrantes da corte, continua tendo desdobramentos. Depois de ontem nós temos tido a censura ao site O Antagonista e à revista Cruzoé, na manhã de hoje a Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão em pelo menos 8 endereços sendo vasculhados na manhã desta terça-feira. A gente ainda não tem exatamente o levantamento dos locais, a Polícia Federal ainda não divulgou oficialmente informações sobre essa operação, mas pelo menos é possível dizer que a casa do general da reserva, Paulo Chagas, foi um desses alvos. Ele fez questão de publicar na rede social Twitter, acho que até nós temos aí o tweet em que ele fala que, vou citar o que ele diz, né? Caros amigos, acabo de ser honrado com a visita da Polícia Federal em minha residência, com mandato, né, como ele escreveu, de busca e apreensão, expedido por ninguém menos do que o ministro Alexandre de Moraes. Quanta honra! Lamentei estar fora de Brasília e não poder recebê-los pessoalmente. General Paulo Chagas compõe a reserva do Exército Brasileiro, foi, inclusive, candidato ao governo do Distrito Federal na última eleição. Então, um dos mandados de busca e apreensão está sendo cumprido aí na casa do militar da reserva. A gente lembra que esse inquérito foi aberto em março a pedido do presidente do Supremo, Dias Toffoli, buscando apurar notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revertidas de ânimos caluniandi, calúnia, difamação, injúria, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, extrapolando a liberdade de expressão. Então, depois da censura realizada ontem, o Supremo Tribunal Federal pede à Polícia Federal que faça buscas e apreensões na manhã de hoje, apreensões que estão em andamento, ainda que nós não tenhamos exatamente os locais onde estão sendo cumpridas. Não é a primeira vez que esse tipo de procedimento é realizado. Nós tivemos já algumas semanas no interior de São Paulo, pessoas sendo alvo de mandados de busca e apreensão. Nós não tivemos até agora prisões decorrentes desse inquérito, mas é mais um desdobramento dessa investigação que está dando muito pano para a manga. Tiago. Tá certo, Tiago. Bom trabalho. Professor Vila. Me parece que são duas coisas distintas. Uma é o episódio que envolve o site Antagonista e a revista Cruzoé. A divulgação de uma passagem da delação premiada de Marcelo Odebrecht, que faz referência indireta ao Dias Toffoli, que à época estava na AGU, não no Supremo Tribunal Federal, vale destacar, né? A AGU, a Advocacia Geral da União, só para esclarecer, depois que ele foi para o Supremo Tribunal Federal. O fato que envolve o general, eu presumo, o general da reserva Paulo Chagas, é uma série de acusações e ataques ao Supremo Tribunal Federal, de acordo com a leitura do STF, entenda-se, feita através de WhatsApps, de vídeos, de xingamentos, acusações, injúrias. Na leitura do STF, entenda-se, era uma outra ação. Ou seja, o general Paulo Chagas, eu acabo recebendo, eu não vejo todos os vídeos, eu vejo os 30, 40 segundos, é mais que suficiente, eu já deleto tudo, tal, porque eu tenho mais coisas que fazer, eu tenho de estudar, conhecer a história, ver coisas relevantes. Eu acho que nós vemos um dos piores momentos da história política republicana. Esse senhor é contumaz defensor de fechar o Supremo Tribunal Federal e impor ditadura. Então é importante separar o joio do trigo. Uma coisa são aqueles, como eu e tantos outros, que defendem um funcionamento republicano do Supremo Tribunal Federal. Uma nova análise, por exemplo, do mandato não ser até 75 anos, ter um mandato de 10 anos, uma sabatina séria, um acompanhamento republicano das ações daquela instância, a última instância da justiça brasileira e, portanto, o seu pleno funcionamento. Outra coisa, como esse senhor, que defende o fechamento e a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí é outra coisa radicalmente distinta. O problema é que muitas vezes essas duas leituras de mundo sobre essa questão, há 2 anos atrás, no momento 3 anos do impeachment do PT, se misturou, né? Porque era muito fácil, era só ser contra o PT. Muita gente que era contra o PT não queria democracia, queria ditadura. Eu vi aqui na Avenida Paulista.
Eu fui testemunha, porque eu estava em todas as manifestações. Gente proclamando ditadura, que eles chamavam, lembra? Artigo 142. Intervenção militar constitucional. Não existe intervenção militar constitucional. Numa junta governativa. Numa junta governativa. Aqui em frente à PAN ficava um caminhão insuportável. Então, o general defende ditadura, general Paulo Chagas, que não é... que vale lembrar que as Forças Armadas brasileiras não defendem ditadura. Defende o respeito à Constituição e à democracia. Vide, por exemplo, até recentemente, o comandante do Exército, o general Vilas Boas. Esse senhor Paulo Chagas é voz isolada. Ele não tem nada a ver com as Forças Armadas brasileiras. Esse defende ditadura. Defende censura, repressão, tortura. Então, estão fazendo uma batida na casa dele. Não sei com que determinação legal. Então são duas coisas diferentes. Então, por exemplo, quem defende o funcionamento republicano do Supremo é uma coisa. Quem defende a extinção, como o Eduardo Bolsonaro, que queria fechar o Supremo Tribunal Federal, lembra que ele disse? O que ele disse recentemente? Baixava um jipe, né? Um soldado e um cabo. Eu sou contra eles. Por isso que a minha posição, eles não gostam de mim. Porque a minha posição é republicana e democrática até o fim. Eu respeito a lei e a Constituição. Ter direito à diversidade, à pluralidade de opiniões diferentes. É assim que é democracia. E hoje nós estamos sendo combatidos pelo extremismo petista, o extremismo que está no governo, em parte do governo, e por essas pessoas que odeiam a diversidade e a democracia. Por isso que eles odeiam a liberdade. Então nós temos, nesse momento, ter responsabilidade, porque a credibilidade vem da responsabilidade. E vem da defesa da democracia. Esse senhor aqui, eu vi vídeos de uns segundinhos. Já deletei imediatamente, porque eu odeio fascista.